Fala aí, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Roger. Eu sou o Marcão. Isso aí, vamos para mais um conteúdo mais extenso, né? Hoje sim. E continuando daquela série que a gente está fazendo, por assim dizer, né? Uma sequência de vídeos aí, falando sobre os arquétipos, né? Os 12 principais arquétipos de Jung. E a gente fez um do herói, né? Foi o primeiro. Se quiser ver aí o nosso card. A gente vai, ou pesquisa lá, né? No canal também, procura lá. E a gente fala bastante, como a gente sempre deixa bem claro, que a gente vai falar sobre esses arquétipos principais, mas a gente vai tentar ser mais específico desse que a gente está falando agora, né? Sem falar muito dos outros, só se tiver uma relação ou outra, mas tentar esmiuçar esse, o da vez, e o de hoje é o fora da lei, né? Sim. Que é um arquétipo também, a gente vê muito ele, muita gente usa. Não tem, como a gente até falou antes, um arquétipo melhor do que o outro, né? Não tem um arquétipo mais bem trabalhado ou que venda mais, mas existe sim a maneira certa de trabalhar o arquétipo. Sim. Às vezes você vê, que a gente falou do herói, um arquétipo de herói vendendo mais que um arquétipo do fora da lei, provavelmente é porque a pessoa soube trabalhar ele melhor. Né? Eu só queria dar um adendo porque tem gente que acaba não acompanhando e vê o primeiro vídeo assim, né? Sim. E aí não tem uma base do que seria isso. A gente está falando aqui de arquétipos que são simbologias, deixar muito claro para vocês, para quem está criando alguma mitologia, para quem está criando alguma literatura, algum personagem, quadrinho, curta-metragem, animação, vocês estão num universo que tem muita competição, tem muito autor, muito artista criando personagens e histórias. Então a gente está querendo dar um modelo para que você se destaque aí, tá? Um modelo que a gente percebeu através da Marvel e da DC, e a gente viu e começou a perceber que isso é utilizado não só nelas, mas em todos os estúdios de sucesso. Vocês vão pegar Pixar, DreamWorks, vocês vão pegar até a Blue Sky que está crescendo, vocês pegam desde desenhos antigos de Fox Kids e Cartoon Network que fizeram sucesso e os da nova geração, eles sempre vão estar baseados em 12 modelos mentais de personalidade que o Carl Jung, que foi um psicanalista, discípulo de Freud, ele conceituou essa parada e ele definiu que existem 12 modelos de personalidade humana que são imutáveis, ou seja, são aspectos que qualquer país, qualquer cultura, não importa a língua, a opção sexual, a altura, a cor, o gênero, todas as pessoas, universal, as pessoas elas têm no inconsciente delas, por isso que ele denominou inconsciente coletivo, que todas as pessoas têm isso, o modelo mental de uma determinada simbologia, que ele definiu ser esse termo de arquétipos. Então a gente falou do arquétipo do herói, é uma simbologia do cara que tem coragem acima de tudo, mesmo que ele tenha medo, ele vai enfrentar o medo dele para ter uma coragem. Sim. E ele vai salvar os fracos e oprimidos. Leve exemplo, eu sugiro que vocês vejam o vídeo, mas se vocês pegarem o Superman e o Capitão América, eles têm essa simbologia do herói, tá? O cara que é o cara que vai para cima salvar o fraco e oprimido. Outro exemplo que não tem nada a ver com o herói, mas tem o arquétipo desse herói, o coragem com o covarde. Ele tem medo, não é de universo de herói, é um universo de horror, mas ele enfrenta o medo dele para ter a coragem que está no título, para ser o herói e salvar os donos dele. Então vocês percebam que os desenhos, todos os gêneros da cultura pop tem esses arquétipos. E hoje a gente vai falar do fora da lei, que é outra simbologia, além do herói, um dos 12 aspectos. Para a galera ver que você citou, vamos dizer assim, dois exemplos, um exemplo vindo dos quadrinhos super-heróis. Sim. E quando eu digo um exemplo é juntando o Capitão e Superman. E o outro falando do Coragem, e eles estão dentro do mesmo arquétipo, mas eles têm abordagens totalmente diferentes, né? Um totalmente é muito cômico. Isso. Então assim, quando você estuda arquétipo, você não pode se prender muito ao tema ou, né, ao modo de abordagem. Vai ser uma mensagem única, igual, só que abordada de maneiras diferentes. Sim, então, sim. Que nem a gente até falou no último, quando a gente falou do arquétipo de herói, não quer dizer que super-herói é o arquétipo de herói, né? Você tem um super-herói, ele pode ser um fora da lei, ele pode ser um inocente, ele pode ser um mago, de qualquer maneira. Só que o arquétipo herói já é outra parada, como o Marcão falou, está ligado à personalidade, comportamento aí, né? E a gente
a gente foca bastante no arquétipo, a gente vai dar alguns exemplos aqui também, porque é uma coisa muito poderosa, a gente vai focar em quadrinhos porque é o foco aqui, mas você em arquétipo, você vai ter essa ideia de importância porque as maiores marcas do mundo, elas se pautam em cima disso, né? Elas precisam ter um arquétipo bem definido para saber com quem elas conversam. E aí você faz um paralelo com o seu personagem. Se o seu personagem tiver um arquétipo bem definido, você já sabe com quem que você vai conversar, quem é o seu leitor, né? Que tipo de história ele quer ver. É mais ou menos o seguinte, o que a gente está querendo dizer com arquétipo, que é um conhecimento que poucas pessoas conseguem implementar, é que ele é tão abrangente em qualquer ramo, que o que o Roger falou, se você quer ter sucesso em algum ramo, você tem que saber que arquétipo você vai captar as pessoas. Então, saindo até do ramo pop, se vocês pegarem um palestrante de sucesso, como um Tony Robbins, ele tem um arquétipo que ele trabalha nele, uma simbologia que ele passa para o público. Uma apresentadora como a Oprah Winfrey, ela tem um tipo de arquétipo e ela passa isso para o público. É uma simbologia fixa dela. Então vocês podem perceber que a maneira de um Danilo Gentili apresentar, com certeza vai ser diferente de uma maneira de um Jô Soares. Ou de um Jimmy Kimmel lá fora, com outro apresentador. E um coach também vai ter isso, um terapeuta ter o seu próprio arquétipo, um palestrante ter seu arquétipo, as marcas, como o Roger falou, tá? Se você pegar duas marcas que vendem o mesmo produto, cada uma tem uma simbologia diferente. A Adidas tem uma simbologia diferente da Nike, e elas vendem os mesmos produtos. E é legal você ter falado isso porque muitas vezes a gente vê essa galera que fala que não se deu bem com tal terapeuta ou com tal pessoa, às vezes é porque não houve uma conversa clara. Exatamente. Uma mensagem clara de com quem você está falando. Isso aí. Mas indo agora para o foco do vídeo, a gente vai falar sobre o Fora da Lei, né? Como eu já adiantei aqui. E o arquétipo do Fora da Lei, ele é o rebelde, né? Isso. Ele é o cara que vai transgredir, é o cara que vai... Ele é a figura da revolta, né? Ele tem o sloganzinho dele lá, né? Que se eu não posso fazer parte da revolta, eu não faço parte, né? Sim. Ele precisa estar, de alguma maneira, fora dos padrões e quebrando esses padrões. Não está fora só, né? Ele tem que se mostrar como uma figura revolucionária, assim. Talvez essa seja a grande palavra desse arquétipo, que é a revolução, né? Então a gente tem vários exemplos que a gente vai citar, mas assim, em essência, ele não é o cara que se sente mal por estar a parte da sociedade, né? Por ser um cara que não se encaixa nos padrões. Ele é esse cara e ele se sente bem sendo essa pessoa, né? Ele é um cara que tem essa mentalidade já muito bem definida. E muitas vezes você vê essa figura do Fora da Lei como um pivô de confusões, né? É o cara que vai falar o que pensa, é o cara que não liga se existe um protocolo ali, se existe um acordo coletivo, ele é ele mesmo e está acima de qualquer acordo, qualquer convenção que tenham feito, né? A gente pode até entrar na parte dos quadrinhos primeiro, depois dar um exemplo de marcas, porque eu acho que talvez seja o grande foco aí. Para dar uma breve resumida da essência desse tipo de simbologia do Fora da Lei, vocês vão perceber que não importa o país, todos vão perceber essa simbologia da mesma forma. Mesmo que o efeito seja diferente no quesito de, por exemplo, um Fora da Lei americano, você pode pegar como os cowboys foragidos do Velho Oeste. Sim. Um Fora da Lei chinês ou japonês, propriamente dizendo, vocês podem pegar como o Japão feudal, seus ninjas. Então cada cultura vai ter o seu tipo de Fora da Lei, que é alguém que simplesmente tem um lema de as regras foram feitas para serem quebradas. Então vamos lá. Os samurais tinham um código de honra. Sim. Tá? O ninja é um samurai sem código de honra. Ele quebrou as regras do código moral da sociedade. Então ele é o Fora da Lei ali. Tem muita gente que coloca nesse exemplo, e é legal você ter citado, porque ele não é tão 100%. Tem gente que fala assim, ele tem o Ronin, né, que é um samurai que quebrou... samurai não está dentro dos códigos e tal. Só que a questão do Fora da Lei é que ele não se sente envergonhado por isso. Sim. Né?
E na grande maioria dos casos o Ronin ele é uma figura que sente vergonha, porque ele fala, eu não estou dentro do que é o código, né? Sim, faz sentido. Mas o ninja, como você falou, ele é treinado para aquilo, ele não está interessado em ser... Ele quebrou as regras. Se você for pro Velho Oeste americano, um fora da lei poderia ser simplesmente um cowboy subversivo que os xerifes caçavam ele. Ele é o berço do Se fora vocês da lei. pegarem, por que o Red Dead atrai tanto a juventude? Para vivenciar esse tipo de arquétipo de quebrar as normas da lei. No Red Dead você é um foragido, né? Você é um bandido. Você Sabe, vivencia essa simbologia. você falou de dialogar com a molecada, se você for parar para ver, existe um quê ali de fora da lei na franquia do God of War, né? Porque ele é meio que uma quebra de arquétipo. Tem isso aí mesmo. Quebra de arquétipo, assim, ele é uma visão diferente porque a gente está acostumado a ver o herói mitológico com o arquétipo do herói. Sim. Né? Em alguns casos a gente vê uns foras da lei, mas a gente vê muito o cara que ele é herói porque ele é o filho de um deus. E eu digo assim, eu não digo isso exatamente como é nos livros de mitologia. Eu digo mais do que o público, a grande massa alcança, que são os filmes. Sim. Nos filmes a gente vê a jornada do herói clara e o arquétipo do herói claro em muitas obras. Então assim, eles não tratam o Perseu como um cara que tinha interesses próprios, eles tratam ele como um herói. Sim. Né? Mas a gente vê na história do Kratos, né, ou Kratos, como a galera queira falar aí, um cara que está indo contra toda a mitologia, né? Ele está indo caçar os próprios deuses e tal, e ele tem o próprio jeito de pensar, de transgredir essas regras. Isso é interessante porque na mitologia grega o homem sempre esteve abaixo dos deuses, né? Os deuses submetiam o homem, sempre foi assim, e isso implicava dos deuses fazerem o que bem entendiam, né? Quando você subverte isso, alguém que vai caçar os deuses e matar um por um mero mortal, não sei se ele é semideus, acho que ele é semideus porque ele é filho de Zeus, né? Ele é semideus, mas ele assim mesmo é um mortal, não é não? Ele morre, né? É um mortal. Então ele vai caçando os deuses, isso subverte totalmente a regra do jogo, né? Isso na mitologia grega é muito forte isso. Se você quiser pegar algum outro exemplo de cultura de fora da lei, cara, você sempre vai achar em diversas mitologias, culturas, mas eu acho que a essência em si, falando dos quadrinhos, é que a gente chega e denomina muito bem com o arquétipo fora da lei o que a gente chama de anti-herói. É alguém que vai ser subversivo às regras. Sim. Não necessariamente, eu posso até estar errado em falar isso, mas eu penso que não necessariamente se você enquadrar um personagem como anti-herói quer dizer que ele mata. Existe essa discussão mesmo. Eu não acho que ela é preto no branco também não, viu? Mas aí você tem as classes de anti-herói. Mas a essência é um fora da lei. Sim. Ele é contra as regras, ele vai ter isso. Então se vocês pegarem, se forem fã de anime, sempre tem aquele que é o fora da lei. Se você pegar o Dragon Ball, o Vegeta, ele tem incorporado nele esse arquétipo. O jeito que o Vegeta fala é diferente do Goku. O jeito do comportamento do Vegeta é diferente do Goku. Sim. O Goku, ele é o arquétipo encarnado do herói. E o Vegeta é o fora da lei. Se você pegar qualquer anime, vai ter algum fora da lei ali, que é pra você dosar os arquétipos. Sim. Se você pegar o Digimon, tinha o principal lá, que era o do dragãozinho lá, Agumon, mas tinha o do cachorrinho do gelo, que é o fora da lei. O loirinho, que eu nem vou lembrar o nome. A gente quem assistiu Naruto, você tem o Naruto e o Sasuke, né? O Sasuke ele é o fora da lei. E o Naruto é o herói, né? É o herói. Isso que é legal, você vê fora da lei e o herói, eles são muito próximos. Muito próximos. Não no sentido de definição, mas eles se completam muito legal. Se completam legal. Tem aqui um livro famoso, O Herói Fora da Lei, que é sobre arquétipos e tal. Porque eles vão ter visões distintas sobre a jornada, né? Um vai querer, os dois querem a jornada, sim. Mas um quer pelo caminho das leis, do certo e do correto, e o outro não se importa de quebrar as regras para obter o que quer, né? E assim, você pode observar, isso que a gente fez a comparação com o herói, e isso fica muito claro com o Superman, com o Capitão América, e aí você começa a ver essa diferença por fora da lei. Eles são, claro que isso acontece em histórias de super-heróis, porque como a gente falou antes, não necessariamente o super-herói ele tem o arquétipo do herói, não, na verdade, como a gente até falou lá no primeiro vídeo, são dois, né? São dois arquétipos. Um em cada ego.
Mas assim, o herói, isso é muito tradicional, você vê em histórias do Superman e do Capitão América, que o pau tá comendo e eles estão preocupados em tirar os civis de lá. Sim. Né? Porque o herói... Esse tipo de arquétipo. Esse tipo de arquétipo, Porque ele vai olhar para a sociedade e falar, eles são mais importantes do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Eles precisam sobreviver. Até mesmo, olha só o nível do herói que o Roger tá falando, até mesmo do que a vida deles. Ah, sim, muito mais. E aí você vê, você fala assim, mas os outros heróis também. Eles são porque a gente está falando de super-heróis do bem. Sim. Mas você não vê esse foco em histórias, como a gente pode até começar a citar assim, do Batman. Por exemplo, durante um combate, fica implícito que não vai morrer nenhum inocente. Mas você não vê o Batman falando, por exemplo, tirem os inocentes daqui, vamos lutar, não sei o que lá. Raras vezes. Raras vezes. Você vê mais isso acontecer quando a Liga tá junto. Né? Agora, mas assim, no Superman é total. O Superman é total. O cara ele tá totalmente preocupado. Assim, quem leu a morte do Superman, que é o Apocalipse vem pra Terra, Doomsday, né? Você vê que o Superman é o único cara que está conseguindo bater de frente com o bicho, mas direto ele tem que largar a luta porque ele ouve, tipo, tem uma família em apuro dentro de uma casa. Sim. Então ele vai lá, resgata, depois ele tenta voltar para a briga. Ele é o único que você vê esse tipo de foco nas HQs, Sim. na DC. Porque é o cara que carrega o arquétipo do herói. Sim. O Fora da Lei, ele está muito mais... não é que ele não está preocupado com os inocentes, quando você fala de um herói, um super-herói. Mas ele não é o foco da história dele, não é essa a mensagem dele. E aí a gente fala da questão de você dialogar com o seu leitor. Você não coloca isso numa história do Batman tão vivo, porque não é isso que o leitor do Batman quer ver. Com certeza. Né? O leitor do Batman, isso eu acho bacana também, se você parar para analisar o Batman, ele é conhecido, um dos slogans que tem do Batman, né, é o maior detetive do mundo. Né? O melhor detetive do mundo. Só que ele não é da polícia. Exato. Isso quer dizer que automaticamente ele é um cara que faz melhor do que qualquer outro faz, só que ele não faz da maneira correta. Ele não é um detetive da polícia, ele não resolve porque ele não chama a polícia, ele resolve para ele resolver. Né? O Batman ele vivencia muito o arquétipo do fora da lei e ele não mata. Assim, vocês podem ver esse exemplo claro, que ele tem um código moral, um código de conduta dele de não ultrapassar a barreira do psicopatia, de matar. E aí já é uma parada do próprio personagem, não é nem do arquétipo, porque o Fora da Lei permitiria isso. Permitiria. Mas é algo aí, do personagem. Exatamente. Mas o Batman, ele tem as características exatas do Fora da Lei, porque ele consegue, em Gotham, tá acima da polícia, tá acima do prefeito e tá acima do governador da cidade. Coisa que o Superman, ele vê diferente, ele se submete. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês de como é o trabalho que o Frank Miller fez com o Superman, o arquétipo do herói, e o Batman, o arquétipo fora da lei. Para quem não leu o Cavaleiro das Trevas, 1 ou 2, é 1, né? É 1, o Cavaleiro das Trevas 1, o clássico. O Frank Miller vai ler esse quadrinho ou assiste o desenho que eu acho que passou na HBO, tem 2 partes. O filme Batman Cavaleiro das Trevas. Também é muito bom. Muito bom. Tem até mais explorado que o quadrinho, mas o quadrinho também é excelente. Mas vocês percebem que quando vira, não sei se eu posso dizer, uma lei marcial de que o presidente dos Estados Unidos ele é coagido para que ele solucione os problemas de Gotham, porque o Batman está quebrando geral, ele está passando a polícia, o governo, a prefeitura, e ele está sendo a lei no contexto de Gotham City. Os vigilantes era proibido, não tinha mais vigilantes. Sim. Tanto que na história, que o Frank Miller ele tem uma abordagem muito mais adulta, né? Mas assim, na história o Arqueiro Verde continuou sendo vigilante, o Superman foi mandado pelo presidente para arrancar o braço dele. É verdade. Então assim, o Batman parou, sim, só que ele volta. Ele volta faca na caveira, né? Sim. E aí é o que o Michael falou, o presidente tem que mandar alguém resolver a parada. E aí é legal porque como o Batman fora da lei, a simbologia do arquétipo fora da lei, eu faço as minhas regras, eu não importo com polícia nem nada. O que o presidente faz? Ele manda o Superman. Como o Superman é o arquétipo do herói, ele se submete à ordem, né? Sim. A fazer o que é certo. Se o Superman do Injustice, que é outro arquétipo trabalhado, ele não agiria da mesma forma, porque a simbologia mudou. Se vocês percebem e conhecem o Superman do Injustice, ele vivencia outro arquétipo, que é o fora da lei, e não mais o do herói. Você vê,
na história do Frank Miller ali, Gotham tá à beira, depois que o Batman volta, tá à beira de uma guerra civil, porque Sim. assim, você tem a briga entre, pô, será que esse Batman ele é benéfico ou Exato. benéfico para a cidade? Só que também tem aquela pegada de que os mutantes estão atacando, né? Sim. Então assim, ele querendo ou não, ele é o único que está conseguindo fazer frente, acabar com os Exatamente. mutantes e tal. Só que o que acontece? O arquétipo do herói, como o Superman, por que ele se submete a isso? Além do que o Marcão falou, é uma questão de ordem. A lei é essa. Ele se submete porque ele vê o seguinte: as duas brigas estão causando sofrimento para a população. Exato. Então não tem certo ou errado, eu vou acabar com a briga. Sim. Aí se o presidente falou, ó, primeiro tira o Batman, eu vou tiro o Batman. Né? Só que é o que o Marcão falou, o arquétipo é tão forte você falar com o arquétipo, que mesmo o Frank Miller, que muita gente reclama que ele não soube fazer um Superman exato e tal, eu acho que aí a galera tem que relevar porque é uma história do Batman, é uma história que ela é mais pesada, então realmente não teria o Superman ícone, né? A gente sabe que o Superman jamais arrancaria um braço do Arqueiro Verde, mas era uma questão de uma história que tinha uma mensagem mais pesada. O que acontece? Nisso ele foi bem porque o Superman não chega no Batman e fala, acabou, porque assim, é o que o Batman sempre fala. Se o Superman quisesse, ele descia do céu, aleijava o Batman e já era. O Batman nem ia ver chegar. Mas o Superman chega como Clark Kent e vai falar com o Batman. Fala, ó, você precisa parar, porque isso não tá ficando legal, não sei o quê. Então o arquétipo do cara, ele não chega no confronto, né? Ele dialoga e tal. Ou fora da lei, como a gente vê o Batman, ele chega sempre no confronto. Com certeza. Né? Com certeza. O Batman, se é o contrário, fala, tem que tirar o cara de lá. O Batman já vai bolar um plano para neutralizar o cara. Né? Não tem conversa nem nada. Se vocês pegarem principalmente no quadrinho Torre de Babel, sugiro que leiam, vocês vão perceber que está muito evidenciado ali o arquétipo do fora da lei. Porque quando você se trata de um grupo de herói, o básico seria a confiança um no outro. O Batman é o único que não confia em ninguém, ele não tem amigos. Então ele tem um plano de ataque para que caso um dia for necessário, ele consiga neutralizar todos os da Liga. Todos, ele tem um plano de ataque ali. É isso aí. Então o cara é totalmente a encarnação do arquétipo fora da lei. E curiosamente é o que vende mais. É o que vende mais. Né? Porque e aí assim, isso que você falou do Torre de Babel é da hora, porque de novo é uma amostra de que isso é um traço do fora da lei. Porque, por exemplo, a gente falou do Superman, que é o traço do herói, mas existem muitos outros arquétipos ali. Né? Da Mulher Maravilha é um, do Flash é outro e tal. Só que você vê, quando a gente falou da aproximação que é você ver o fora da lei e o herói, Sim. porque um é o otimista ao extremo e o outro é o pessimista ao extremo. Sim. Né? Você vê enquanto o Superman, o Capitão América também, quem assistiu os filmes, isso é muito falado nos filmes, eles são otimistas ao extremo. No Ultimato agora tem a cena que o Capitão vai até o Homem de Ferro para tipo, a gente precisa de sua ajuda e tal. E aí o Homem de Ferro fala, cara, eu não vou ajudar porque a coisa pode ficar pior do que tá. E o Capitão fala, não vai ficar, eu sei que não vai ficar. Aí ele fala, pô, eu senti falta desse otimismo absurdo aí. Porque como é que o Capitão sabe que não vai ficar? Pode ficar, mas ele é otimista ao extremo, né? Então, e o contrário do fora da lei é isso, é um cara que fala, se o negócio for pro buraco, eu não vou junto. O jogo muda, eu não vou me submeter a isso não. Sim. E, querendo ou não, você fazer um negócio desse, você pegar seus melhores amigos, fazer essa relação. Imagina você ter os seus melhores amigos, mas você tem um quartinho onde você tem umas gavetas com chantagem em cima de todos os seus amigos. Fala assim, se der merda, eu consigo chantagear todo mundo. Isso é muito fora da lei, isso aí é transgressor total. É um cara que não tá. Se você vai ser visto como um rebelde, um cara sim, esse cara sim. É duvidoso esse cara. E é isso que o cara fez, o cara preparou coisas que podem prejudicar todo mundo, sendo que nunca deram motivo, né? E cara, isso é muito bom, porque novamente, a gente está falando de heróis aqui, mas se você está criando, por exemplo, uma mitologia, um mundo de Terra-média, não se esqueça de que os arquétipos funcionam em tudo. Eu vou dar um leve exemplo para você específico que está criando uma mitologia de Terra-média. Se você pegar Game of Thrones, que foi a mais popular recentemente, você vai perceber que os principais, o desenho de elenco principal, ou seja, os principais personagens do Game of Thrones, cada um tem o seu arquétipo específico. Por mais que o criador
tá? Ele não fez ninguém maniqueísta, ou seja, esse aqui é bom e esse aqui é mau. Sim. Todos têm bondade e maldade dentro de si, mas o arquétipo, ele é muito específico para cada um. E aí vocês vão perceber o porquê que a Cersei fez um puta sucesso. Sim. Você pode odiar aquela mulher ou amar. E é o propósito, que você odeia. Mas o arquétipo do fora da lei é ela, cara. Ela subverte o jogo, não importa o que aconteça. Ela vai retomar o poder que ela quer, não importa se ela precise explodir, como ela recuperou o poder com a seita lá, sim. E perdeu até o filho por isso, matou a esposa do filho, mas para ela pouco importa. O que ela queria era retomar o poder, não importa o meio. Isso é o arquétipo fora da lei. Tá? Logo no primeiro capítulo você vê algo que é bem fora da lei dela, e pode parecer que eu estou brincando, mas eu não estou. Porque se tem uma coisa que é a lei, ela é uma... Por exemplo, um herói jamais faria isso. Uhum. É você pular fora de um casamento ou ir contra alguma coisa assim. Ela estava pulando fora do casamento com o irmão. Com o irmão. Então assim, se tem uma coisa que é transgressor, é isso aí, né? Todo mundo sabe. Então assim, você já vê o perfil da pessoa. Um arquétipo de herói jamais faria isso. E aí o que o Marcão falou é bacana, porque é o seguinte, você escolher um arquétipo fora da lei, seja lá o que for, e não quer dizer que a pessoa ela é boa ou má, ela é engraçada ou séria. Isso é temática. Né? Sim. Por exemplo, você pode ter um herói fora da lei e um vilão fora da lei. Sim, sim. Né? Você pode ter um herói governante e um vilão governante. Sim. De qualquer maneira, você pode trabalhar o seu herói com a temática que for, contanto que o arquétipo esteja definido. O arquétipo tem que estar muito definido. Porque ele ser um vilão governante já vai dizer que tipo de vilão ele é. Exatamente. Né? Você ter um vilão fora da lei vai dizer que tipo de ações ele vai ter como fora da lei. Sim. O que vai mudar é a temática. Ao invés de tentar ajudar as pessoas, ele vai fazer isso prejudicando. Né? Mas, e aí a gente falou do Batman até, e na Marvel a gente tem talvez o maior símbolo como o Wolverine. Né? Com certeza. Que é o cara... Wolverine, Punisher, né? A gente falou dois do exemplos claros, também, né? Sim. Como uma espécie de fora da lei. Mas é porque assim, o Wolverine e o Punisher, como o Marcão falou, o anti-herói ele tem essa tendência a ser fora da lei. Sim. Né? Então o Punisher ele é o fora da lei total. Com certeza. Total. Não tem nem o que tirar nem pôr ali, o cara é fora da lei. Mas o Wolverine ele também fica bem claro porque a gente até, se você for parar para analisar as histórias dos X-Men, ele é o cara que quebra as regras dos X-Men o tempo inteiro. Né? Só para começar, ele quer pegar a mulher do líder dos X-Men. Né? Então, E consegue. Então, já tá aí o problema. Mas assim, em questão de dinâmica com o grupo, ele é o fora da lei. Ele é o cara que vai na frente sozinho, né? Que quer tomar conta da situação ele mesmo, não precisa dos outros, quebra os padrões da equipe. Sim. Então ele é o cara que deixa você só para deixar claro aqui, por exemplo, você pegar na Marvel, você tem mais de 6 mil personagens, 10 mil, não sei ao certo, mas tem milhares. Os três principais fora da lei que a gente falou aqui, Punisher, o Justiceiro, o Demolidor e o Wolverine. Mas cada um deles, sendo a essência fora da lei, eles têm, digamos assim, aspectos diferentes para lidar com essa simbologia. Então você tem dois anti-heróis, como o Wolverine e o Punisher. Eles lidam diferente com o arquétipo fora da lei do que o Demolidor, que não mata, tá? Mas tem a simbologia do fora da lei. No Demolidor isso é muito claro, porque de dia ele está inserido na lei. O cara é um advogado. E de noite ele está fora da lei. Ele está com o arquétipo. Então ele à noite vai buscar o que não conseguiu de dia. Sim. É essa dualidade que o Stan Lee deu, que é genial, de você colocar uma simbologia de estrutura de carreira, como a simbologia da advocacia, de buscar sempre a norma, a lei, e de noite você saber que esse sistema não funciona, você vai contra ele, você vai buscar o que o arquétipo de fora da lei, de quebrar as regras, pede, de você, eu vou até o fim fazer e ser o vigilante em si. Então isso é muito legal para o Demolidor em si. Reparem como o Stan Lee colocou essa divisão de dia e de noite. O Demolidor ele é muito bem feito, muito bem estruturado por isso. O dia dele como civil,
tem um arquétipo e o herói tem outro arquétipo. Eu sempre falo isso, para quem cria herói, não esqueça, você tem que ter 2 tipos de arquétipo. O primeiro arquétipo você precisa pôr um dos 12 arquétipos de Jung, que a gente vai com o tempo falar cada um deles, pro lado civil do herói. E o lado do herói, você tem que pôr uma simbologia, que também é um arquétipo, não está vinculado exatamente com os 12 de Jung, mas é algum tipo de simbologia de religião, de mitologia, de animal, de guerreiro, alguma simbologia. Tá? Que é o que vai dar temática para o seu arquétipo trabalhar. Só para dar um exemplo, Wolverine, qual que é a simbologia do herói, o arquétipo do herói? O Carcaju, Sim. o demônio da Tasmânia. Qual que é o arquétipo do Homem de Ferro herói? Um robô. Qual que é o arquétipo do Demolidor? O diabo. Agora o Matt Murdock tem outro arquétipo. Então se lembrem disso. Você vai pegando, por exemplo, o Homem de Ferro que você falou, que é o robô, e o Tony Stark, o criador. Isso. E assim, quer ver uma coisa que ela é o exemplo da dualidade entre herói e civil. É o Superman. Porque o Superman, ele é o herói, Superman, mas ele é o inocente quando é Clark Kent. Ele é o próprio inocente. O Superman é o cara atrapalhadão, é o cara... Ele não é o herói, né, não. com Clark Kent. Então, verdade. Assim, muita gente até fala, e aí eu entendo como fã, mas eu sei que muita gente reclama, que o caso do Superman é só colocar o óculos que ele muda a pessoa. Mas existe a ideia de que quando ele vira o Clark Kent, né, ele tira esse óculos, quando ele põe o óculos, ele muda a postura, a linguagem corporal dele, porque o Superman, qual que é a pose do Superman? É a mão na cintura e o peito estufado. Sim. O Clark Kent, ele é pra dentro, curvado e tal. Então, como é que eu falo? Você vai ter essa dualidade. Você tem uma leve liberdade poética por ele ter sido o primeiro. Sim. Mas hoje em dia você estruturar isso aí... Porque hoje as pessoas estão muito mais críticas, né? Sim. Questão de quadrinho, de cinema, todo mundo virou crítico. Hoje em dia não vai funcionar. Não, você tentar fazer esse tipo de dualidade, não vai. Não vai. Agora, você pegar uma dualidade... Por isso que o Stan Lee, pra mim, o cara foi fera demais, velho. Porque o Matt Murdock é muito difícil você falar, não, o cara é o demônio, o cara é cego, velho. Né? Ele se finge. E tem todo o bode expiatório dele de falar que ele tem problema com bebida por não se aceitar cego. Então por isso que ele cai ou falsamente cai e as pessoas no lado civil acreditam nisso. É muito bem trabalhado na série, a Karen Page acreditando que o cara realmente é um bêbado, que não se aceita cego. Por isso que ele sempre chega no fórum com a boca zoada, o olho roxo, sabe? Foi atropelado. Sabe? Aí ela acha que é bebida. Então tá muito bem trabalhado o bode expiatório do lado civil com o herói, cara. É um dos melhores que tem realmente. É muito bem feito, cara. Identidade secreta. Muito bem feito. Se você pegar o Bruce Wayne, ele tem que se fingir como um fanfarrão, um bilionário, não sei como é que eu posso dizer isso, excêntrico, que se joga numa poça lá, numa fonte com modelos, para nadar na água. Ele tem que ser o bobão, sabe? E o cara não é assim. Que não tem necessidade. Não tem necessidade, os caras, aquela cena clássica dele tomando... Ele vai, tipo, tá com champanhe conversando, daqui a pouco sai todo mundo, ele joga o champanhe fora. Joga champanhe, não pode beber, né? Bebe, né? Então isso é legal realmente, você fazer essa dualidade. E o fora da lei, como você pode ver, a gente tem muito do fora da lei sendo, como é que eu posso dizer? Fora da lei, talvez seja o arquétipo onde você consiga, em alguns casos, fazer o fora da lei, que é quando você lida com o anti-herói. Sim. Porque o anti-herói, não necessariamente ele precisa de um alter ego, uma identidade. Né? Por exemplo, o Punisher. Ele é aquele doente como o Frank Castle ou como o Punisher. Sim. Ele é o Punisher. O Wolverine, muitas vezes a gente vê também como o Wolverine sendo fora dali de qualquer jeito. Mas aí você vê que são bem isolados esses casos. Porque, querendo ou não, história de herói, você trabalhar 2 arquétipos te dá a possibilidade de conversar com dois leitores também, né? No mesmo personagem. Você, por exemplo, fazer o Clark Kent. Por exemplo, se eu faço o Clark Kent, herói também. Então, assim, o Clark Kent ele vira um cara, tá, não sei o quê. O cara que eu ganho, quando eu coloco ele inocente, eu não tenho mais. Por exemplo, se o cara que ele é introvertido, tal, ele é meio, né, na dele, ele vê as histórias do Superman e gosta do Superman porque ele vê o Clark Kent nele. Ele fala, eu sou esse cara. Tá. Mas por dentro eu sou um herói. Sim. Entendeu? Se você faz o cara herói, você perde esse leitor. Ah, sim. Aí é mais difícil de ele trabalhar. Ele não se vê mais naquilo ali. Então, assim, obviamente,
ao mesmo tempo que você tem que trabalhar muito bem a essência do arquétipo, você tem que trabalhar muito bem a conversa entre esses dois, né? Porque tem que dar motivos dele ter essa mudança, dele ser um cara herói, uma inocência. Você falou do Batman, o cara é um bilionário, playboyzão fanfarrão, o outro ele não dá um sorriso. Né? Então você tem que trabalhar muito bem isso para você não perder seu personagem também. Com certeza. Então isso é muito específico, galera. A gente está fazendo isso para que vocês consigam criar cada vez melhor o propósito de vocês, o personagem, a mitologia, seja animação, seja quadrinho, seja cinema, o que vocês estiverem fazendo, para que a gente entenda como que os Estados Unidos é tão bom na cultura pop, porque é treino e eles sabem trabalhar arquétipos. É por isso que eles fazem sucesso. E se a gente aqui no Brasil conseguir entender essa formulinha de arquétipos, e é para isso que a gente criou o canal, para que você consiga, tá? A gente muda o mercado. Sim. Tudo que tem sucesso na cultura pop tem arquétipo específico. Turma da Mônica, você acha que é simplesmente um grupo de crianças? Não. Cada um tem o seu arquétipo e a gente vai fazer no futuro um vídeo esmiuçando isso. Tá? Você pegar desenho como Irmão do Jorel, que é um desenho nacional que faz sucesso, tem arquétipo. Você pegar a série Todo Mundo Odeia o Chris, cada um tem o seu arquétipo. Pega lá antigamente que a gente assistia Dexter, Samurai Jack, Meninas Superpoderosas. Tudo tem arquétipo, né? E assim, não é diferente, a gente até pode entrar um pouquinho nesse tema sem se alongar muito, mas para vocês terem uma ideia como isso é importante, a gente até falou, quantas marcas fazem sucesso? Sim. Assim, é o que a gente falou, né? Toda marca que explode no mundo tem um arquétipo bem definido. Sim. Não necessariamente é o arquétipo que vai fazer, porque assim, se o produto for ruim, se não tiver uma boa propaganda, então, mas que tem arquétipo, tem. Sim. Porque só é possível ter uma boa propaganda, um bom marketing a partir do seu arquétipo. Né? Então, até a gente pode citar alguns, a gente pode começar pela brasileira, que a gente falou, que era a Chili Beans. Né? Sim, sim. Que foi a primeira que a gente, aqui no Brasil, você olha e fala, não, esse arquétipo ele é muito claro. Né? Totalmente. É muito claro. Ele é evidente desde do dono da marca, do criador, do cliente, até os produtos. O que a gente está querendo dizer é que a Chili Beans, uma marca de óculos, se você nunca comprou, acho que nem sei que mundo você viu. Mas você conhece a marca. Já ouviu falar? A Chili Beans, já ouviu falar. Então a marca que a simbologia dela já vem da pimenta, algo ardido que provoca, tá? Algo que queima a tua boca e já está entrelaçado o logo e o nome da marca com um arquétipo fora da lei. Algo que vai ser chocante, provocante e o fogo remete a isso. Sim. Porque é algo que queima, rebelde. E a Chili Beans, se você pegar os vendedores de lá, eles vivenciam o arquétipo de eu sou contra as regras. Tá? É muito difícil e a Chili Beans rompeu essa barreira de você ver nos anos 80 ou 70 vendedores todos tatuados de alargador, tá? Com uma roupa muito identitária, com uma personalidade muito expressa. Sim. Você não via isso. Não. Você viu o vendedor padrão de terno, camisa social, a mulher de vestido, totalmente padrãozinho, com o mesmo tipo de cabelo. E a Chili Beans ela quebrou esse arquétipo. E por isso que ela dialoga muito com o jovem. Sim. Que é o subversível, o cara que vai quebrar as barreiras. Eu lembro até numa conversa que a gente teve, nós falando sobre a Chili Beans e tal, e aquilo que a gente sabe dela não ter as vitrines, né? Ela não tem vitrine. É uma porta aberta e você... Isso é muito do fora da lei, porque é o seguinte, você não precisa de permissão para entrar na loja. Você entra. Entendeu? Você está andando, você viu um óculos que você gostou, você não precisa entrar numa portinha. Você entra e vai lá ver o óculos. Isso é muito, sabe, rebelde, é transgressor e tal. Porque a gente vê muitas lojas de óculos aí, onde tem aquela primeira vitrine e tal, com os óculos, você dá uma olhadinha e aí se gostou entra, né? Você entra e vai vendo, né? Então é bem informal, acho que é bem tradicional deles, né? Isso que o Marco falou das tatuagens e tudo, isso dialoga muito com até o que a gente falou, muita gente hoje em dia ainda tem esse preconceito absurdo com comunidade gay, LGBT, né, tal, e os caras, Ele foi um dos primeiros, eu não sei se eu posso falar com toda certeza que ele foi o primeiro, não lembro, mas pode ser que ele foi o primeiro, mas ele está entre os primeiros, se a gente não tiver que aceitou o currículo de trans, gays, isso não existia. Olha o nível de preconceito que existia. Sim. Então o cara ele foi transgressor, ele quebrou as pontes, né? Ele rompeu as barreiras. E como hoje em dia
o jovem está questionando tudo, rompendo as barreiras, e um termo, uma palavra que o Roger falou que eu não esqueci, se a gente for definir esse arquétipo fora da lei, é o revolucionário. Eu vou quebrar o status quo, vou quebrar o status quo. Então, a Chili Beans, ela vivencia esse arquétipo. Então, vocês podem ver que não é simplesmente o cara ter uma loja de uma marca de óculos e vai vender óculos. Se ele não se posicionar com o arquétipo certo, pode esquecer. Por isso que ela domina o mercado aqui. E uma coisa que você começa a observar nas marcas que tem sucesso em colocar o seu arquétipo para fora, de mostrar qual que é o arquétipo e tal, é porque quem trabalha consome, né? Então assim, você vê na Chili Beans que os caras que trabalham na Chili Beans consomem Chili Beans. Com certeza. Né? Então a gente, por exemplo, a gente vai falar agora de uma outra que é a Harley. O cara que trabalha na Harley, ele tem uma Harley. Sim. Né? Ele vive em si, é fã daquilo. É verdade. Porque ele comprou aquilo, aquela ideia. Fala com ele, né? Sim. Então as marcas que tem, por exemplo, a gente nem está nesse assunto, mas tem uma marca que muita gente coloca como criador, que o criador é aquele se pode ser imaginado, pode ser criado, né? Então, que é a Google, né? A Google, sim. Todo mundo que trampa na Google é assim. É o perfil que eles buscam lá. E na Harley, falando agora voltando do fora da lei, talvez seja uma das marcas mais fáceis de reconhecer o fora da lei. Muito fácil. Porque no mundo, assim, porque você vê o perfil de cliente, o perfil de gente que trabalha, o produto é fora da lei, né? A gente falou sobre... O produto é fantástico. O barulho da moto, né? Que é uma... Se vocês pegarem na Harley Davidson, o senso de comunidade ele é muito forte. Se você comprou uma Harley, você vai tender a procurar um grupo de motoqueiros para estar junto. E o padrão, olha só o padrão visual do arquétipo. Tatuados, senhores já bem feitos assim de mais de 40, 50 anos. Barba, às vezes a bandana, mas sempre o óculos escuro, sempre o óculos escuro meio aviador. A barba, o colete, às vezes na maioria também uma bota. O senso visual do motoqueiro Harley Davidson ele é meio que único. E é por isso que essa subversão, essa contra as regras, os caras vendem a simbologia certa até nas camisetas da loja. Se você pegar o arquétipo fora da lei, ele tende a dialogar com quem quebra as regras. Caveira tem isso, a águia tem isso. Então, é isso que eles vão vender lá, cara. É o tipo de mensagem que eles querem colocar. O cara que vai pegar a estrada aí por um destino indefinido. Você vê essa galera que a gente já tá falando, né? Que consegue expor que, tipo, assim, ao seu máximo e você identifica na marca, é porque ela vira... O nome da marca vira um sinônimo do produto. Então, a gente vê muita gente falando, por exemplo, isso em qualquer arquétipo, tá? Fora da lei, tem muito cara que fala assim, não comprei uma moto, comprei uma Harley. O nome da marca vira o nome do produto. Então, até um outro, seja até plano da Harley, mas assim, um que eu e o Marcão, a gente, numa conversa, a gente entrou até numa divergência, pensando em qual era o principal arquétipo, assim, e eu até fui pesquisar depois, e existe essa divergência mesmo, existe uma conversa entre qual que é o mais forte, mas ambos estão presentes na marca, então é inegável que você identifique isso. Claro que, dependendo, e aí foi na pesquisa que eu fiz, infelizmente eu não guardei o link, mas assim, dependendo de como você você enxerga um pouquinho mais de um ou de outro e tal, né? Mas assim, a gente já falou da Apple, né? E na hora que eu falei da Apple, o Marco até falou, mas eu vejo um pouco mais do criador na Apple. E ela tem muito do criador, e os caras falam, não tem como negar que é um arquétipo fortíssimo dentro dela. É que eu vejo, né, um pouquinho mais forte você fora do outro. E aí, mas assim, o que eu quero focar da Apple é que o fora da lei está presente nela, que até ele foi no primeiro slogan que ela teve lá, que era do Think Different, né, que é o pense diferente, e esse fato de quebrar as regras de como é o status quo da Apple é muito forte, essa pegada de jogar que eles falam, né, que toda dona de casa possa ter no seu apartamento, na sua casa, um aparelho de ponta, né? Que é o que a gente fala tanto sobre se tornar escalável, né? Os caras conseguiram transformar uma tecnologia de escritório em escalável. Todo mundo tem um notebook em casa e tal. Então ela foi muito fora da lei, e assim, o Steve Jobs aí já é
O perfil do Steve Jobs era muito fora da lei também, pô, o cara era um transgressor total, né? Tanto que os documentários, as coisas que se falam dele aí, eram bem controversas também. E aí entra também o lado que o Marcão identificou mais forte do que eu também, que é o do criador, né? Sim. E é inegável que ela tem isso, ela cria coisas que... Ela cria para o mercado começar a copiar, né? E tentar bater o que ela criou, mas de fato a Apple é tentar ser melhor que a própria Apple, não do que o concorrente. Sim. Mas assim, você vê novamente, pega a Chili Beans, Harley Davidson e Apple, esses três que a gente falou, quem trabalha lá consome o que ela produz, né? Sim. Então você vê que isso é um padrão quando se fala de um arquétipo bem produzido, é que as pessoas que trabalham lá, elas vão consumir, porque elas acreditam naquilo, né? E aí, não querendo tomar um processo nem nada do tipo, mas você vê que tem outras empresas, uma grande concorrente da Apple, que muita gente trabalha, mas se pudesse, teria a Apple. Né? Por exemplo, você pega um computador de uma marca X, o cara tá lá, é um bom computador e tal, mas no fundinho ele gostaria de ter uma Apple, né? Um computador da Apple, né? Tem isso. Porque às vezes a marca ela comunica mais fácil, né? Então você vê como é importante você saber qual é o arquétipo da sua empresa para saber quem você está alcançando. E aí, voltando para os quadrinhos, qual é o arquétipo do seu personagem, qual é o arquétipo daquela franquia que você está fazendo e quem vai ser o seu público. Exatamente. Né? E assim, como a gente falou, não só para herói, para vilão também. Com certeza. Tem muita gente que adora vilão por aí, né? E por que você gosta daquele vilão? Porque é um arquétipo que dialoga, né, com você. O que a gente está querendo fazer aqui novamente é conseguir colocar essa semente na tua cabeça. Se você é um criador de história, não importa o ramo, se é da nona arte, quadrinho, se é do cinema, se é curta-metragem, animação, literatura, o que for. A gente sabe que é isso que os Estados Unidos sabe fazer, é trabalhar bem o arquétipo. Sim. Se você souber o arquétipo certo para utilizar e dominar essa estrutura de arquétipo, eu não estou falando que você não tenha que ser bom em roteiro, você tem que aprender roteiro. E a gente até quer fazer alguns ensinamentos que a gente sabe de roteiro. É igual a marca, né? Você pode ter um arquétipo perfeito e o produto for ruim. É igual uma marca. Só que a gente sabe que se você, criador de história, seja qual ela for, souber dominar o arquétipo certo pro teu personagem principal, digamos assim, é muito mais fácil para o público aceitar e para que você tenha uma escalabilidade maior de leitores gostando, de telespectadores gostando do seu conteúdo, do seu produto. É isso que faz a diferença, tá? E é isso que a gente pegou na Marvel e na DC e coloca nos nossos personagens. Para quem conhece o Gatuno, para quem conhece o Chacal ou já viu o Gárgula, a gente sabe, e vocês têm que começar a entender isso, que só vai funcionar realmente bem se você tiver o arquétipo. Sim. Se você não souber arquétipo, aí tá andando numa estrada à noite sem o farol do carro. Você não vai saber para onde você está indo. Como a gente até falou, o arquétipo é o que, na construção de um personagem, é o primeiro passo para começar. Primeiro passo, é a base para tudo. Você não vai ter um visual se você não tem um arquétipo, não vai saber que mensagem, né? Isso. Vai escolher uma cor, qual mensagem você vai escolher, você não sabe, você não tem um arquétipo. Exatamente. Por aí vai. Mas acho que deu, né? Para passar aí um pouquinho por cima desse arquétipo. A gente vai fazer mais, né, conteúdos falando sobre os outros 12 e tentando relacionar eles sempre com a vida real e com os quadrinhos, para vocês entenderem, quem tem uma curiosidade de saber mais sobre isso, porque, como o Marco falou, é fundamental para construir qualquer tipo de história que você vai fazer. Tem em Star Wars, Senhor dos Anéis, tudo aí que não é de super-herói, mas tem arquétipo. Tem arquétipo, sim. E não tem como fugir. Beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho aí para receber as notificações, dá um like no vídeo se você achou que foi interessante, que deu para acrescentar alguma coisa, e compartilha com os amigos, né? Se tem algum amigo que você acha que pode se interessar também, manda lá para ele. Comenta aí também que tipo de arquétipo você, né, se identifica mais, pesquisa, se quiser pesquisar lá, ou o personagem que você mais gosta, que pode ser que ele apareça como exemplo em algum vídeo na sequência aí, beleza? Nossas redes sociais, se você também não nos segue lá no Instagram, @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, certo? Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.